irmãos, graças e paz. Amém. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Pedir para os irmãos colocarem em pé e vamos juntos cantar o hino Glória, surgem anjos proclamando, paz à terra e a Deus louvor. A gente está agora no mês de Natal, então vamos juntos adorar ao Senhor Jesus. Amém? Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É bom nós podemos começar o nosso culto cantando, louvando e adorando o nome do nosso Deus. Se nós estivéssemos ainda com aquela prática de horário de verão, possivelmente agora seria umas 5 horas, né? Mas como não há mais a mudança do horário aí,
A gente olha falando boa noite, mas ainda parece dia. Mas graças a Deus nós podemos estar aqui para juntos louvarmos, adorarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela semana que Ele nos deu e pela oportunidade e o privilégio que Ele nos concede de podermos estar aqui e juntos louvarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus. Vamos orar? Ó Pai, nós te bendizemos, Senhor, louvamos o Teu nome e te agradecemos pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. O Senhor, ó Deus, na Tua graça, tem sustentado as nossas vidas. O Senhor tem nos guardado. O Senhor, ó Deus, tem entrado com a Tua provisão, não deixando faltar o pão nosso de cada dia. E o Senhor nos tem dado, ó Deus, o privilégio, a oportunidade de podermos estar aqui, ó Deus, para juntos louvarmos o Teu nome. Para juntos, ó Deus, como igreja, colocarmos o nosso coração diante do Teu altar e as nossas necessidades na presença do Senhor. E para juntos, ó Deus, ouvirmos a Tua palavra, aquilo que o Senhor, ó Pai, tem a tratar com o nosso coração. Ó Pai, tudo que nós fazemos aqui, o fazemos única e exclusivamente para honrar e glorificar o Teu santo nome, pois foi para isso que o Senhor nos criou. Por isso te bendizemos e te louvamos. Recebe todo o nosso louvor, recebe a nossa oração, e que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja conduzindo cada ato deste culto. O Senhor, ó Pai, na unção e direção do Teu Espírito Santo, esteja trabalhando nas nossas vidas e, ó Deus, tratando com o nosso coração. E que estejamos com os nossos ouvidos atentos e corações abertos àquilo que o Senhor, ó Pai, tem a falar conosco nesta noite. Por isso nós também dizemos, nós louvamos o nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, um salmo bem conhecido, salmo de número 19. Hoje, especificamente, nós celebramos o Dia da Bíblia. Eu até compartilhei lá no grupo, também nas redes sociais, algo referente a isso. E é interessante porque a Bíblia, como palavra de Deus, é quem nos orienta, quem realmente traz para nós conforto, refúgio e segurança. E na própria palavra de Deus existe um salmo, não é esse que nós vamos ler, até porque é o salmo mais longo que nós temos na Bíblia, é o salmo de número 119, e todo ele só fala da palavra de Deus. Mas o que nós vamos ler aqui é o salmo de número 19, não 119, salmo de número 19. Esse salmo é interessante porque nós podemos dividi-lo aqui em 3 partes. A primeira parte fala sobre a revelação geral de Deus, onde Deus se manifesta na grandeza da sua criação, a partir do verso 1 até o verso 6. E aí do versículo 7 até o versículo 11, aí sim fala da revelação que nós conhecemos como a revelação específica de Deus, ou seja, a palavra revelada do nosso Senhor. E do verso 12 ao 14, os efeitos dessas revelações em nossa vida. Então o Salmo começa dizendo assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e
nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve das que lhes são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, e ela não me domine, então serei irrepreensível, e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Interessante como o salmista aqui, ele fala da palavra de Deus e os efeitos que ela traz sobre as nossas vidas. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E aí, por fim, termina o salmo dizendo que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na presença do Senhor. Para que isso aconteça, nós temos que ter a palavra de Deus guardada no nosso coração. Vamos continuar louvando e exaltando o nome do nosso Deus. Pedimos para ver se os irmãos se coloquem em pé. Vamos juntos continuar adorando o Senhor. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Não temos que temer nada, porque o Senhor está conosco.
Salmo número 136, que diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a partir de então, todos os versículos vão destacar justamente o chamado e a motivação para render graças ao nosso Deus, destacando os atributos, as qualidades e os feitos que o nosso Senhor tem. E nós somos gratos ao Senhor justamente porque a palavra nos diz: Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A palavra também nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Nós agradecemos a Deus por isso. Nós vamos orar neste momento, vamos interceder, agradecer por alguns pedidos que eu tenho aqui. Claro, você também deve ter os seus. Nós vamos apresentar isso diante de Deus. Nós vamos orar pela vida do nosso irmão Lúcio. Ele passou pela cirurgia, está bem, graças a Deus. Eu falei com a irmã Deusa hoje, a voz dela já está até um pouco mais animada. No dia que eu liguei para ela, no dia da cirurgia, ela estava ali com a voz bastante preocupada, bastante abatida, e a gente entende realmente essa necessidade. Ela teve que falar acompanhando esse processo da cirurgia com o irmão Lúcio, mas ela agradeceu aí também à igreja pelas orações, pelo apoio, pelas palavras, que realmente Deus continua sustentando ali. O irmão Lúcio ainda continua na UTI, mas já está se alimentando, por enquanto, só de líquido. Existe, é claro, o processo agora da recuperação ali, cicatrização da parte do intestino que foi retirada. Mas o irmão Deus disse que ele já está bem melhor, está consciente, graças a Deus, e provavelmente entre amanhã e terça ele já deve então estar saindo da UTI. Nós vamos continuar orando e intercedendo pela vida do nosso irmão, também, é claro, da irmã Deusa, também da Patrícia e de todos os familiares, para que Deus continue abençoando ali a recuperação dele. Também vamos agradecer a Joyce, que durante a semana colocou no grupo de oração pelo Lucas, o primo dela, também estaria passando por uma cirurgia, graças a Deus também. Tudo bem, né, Joyce? Então, agora orar pela recuperação dele também. Vamos continuar orando pelo Felipe. Felipe é um primo da Maria, ao qual nós já oramos aqui na igreja, por uma cirurgia que ele teve que fazer por conta da leucemia, mas o organismo dele rejeitou ali, demorou, mas houve um processo de rejeição. Então agora ele possivelmente está tendo que fazer todo o processo novamente, o acompanhamento ali com relação à leucemia que ele tem. Então nós vamos continuar intercedendo pelo Felipe e pela mãe dele, que é a Tatiana. Vamos orar pela irmã Edi, também pela saúde da irmã Edi ali, para que Deus fortaleça ali as pernas da irmã tem sentido, né, irmã? Perna fraqueza ainda nas pernas, mas que Deus continue fortalecendo ali a vida da nossa irmã Edi. E também, irmãos, eu quero compartilhar aqui um pedido. Ele é filho de um amigo que foi meu pastor da Luciane, foi meu professor de seminário, foi meu padrinho e também celebrou meu casamento. Você percebe aí essa afinidade que a gente tem com essa pessoa. O filho dele precisou passar por um processo, mas me parece que houve complicações ali depois do pós-cirurgia. Então ele está internado em São Paulo ali, o estado ali, pelo visto, parece ser grave. Então os médicos estão avaliando ali o que pode ser feito ali com relação a esse processo cirúrgico que ele passou ali. Infelizmente parece que houve algumas sequelas, então ele continua internado. O nome dele é Cláudio, é conhecido como Claudinho. E o nome do pai é Cláudio, pastor Cláudio, conforme eu e o Luciano conhecemos. Então o filho dele, que é o Claudinho, segue internado por conta de algumas complicações pós-cirurgia ali que ele fez. Tá? Também nós temos um motivo aqui de gratidão a Deus, motivo realmente também de louvarmos aí ao Senhor. Nós temos um casal aqui na igreja, o qual eu tenho acompanhado aqui, principalmente
tem estudado aí a palavra de Deus durante um certo tempo, nós vamos então agradecer pela vida do Marco e pela vida da Joyce. Ficaram noivos, irmãos. É um processo aí de caminhada, juntos aí, a gente entende, namoro, noivado, e aí depois do casamento, que Deus continue abençoando a união entre vocês, e vocês continuem crescendo na graça do nosso bom Deus. Eu convidado então a vir aqui à frente, para que a gente possa estar orando, lembrando, claro, de todos esses motivos que nós temos aqui, né, o Augusto, o Lucas, o Felipe, o Claudinho, a irmã Edi, e agradecer pela vida do Marco e a Joyce, que Deus continue abençoando a vida desse casal, ao qual eu e o Marco a gente já tem feito aí um processo de discipulado já durante um tempo, que a gente tem acompanhado aí o crescimento dele diante da palavra de Deus. Eu queria chamar o Marco aqui para orar pela vida, do Marco, da Joyce, e também interceder aqui pelos pedidos que foram colocados, aquilo que se a irmã lembrar, e claro, Deus conhece todas as coisas, mas que realmente possamos estar abençoando e agradecendo aí diante de Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque tu és um Deus maravilhoso, fiel, bondoso, Deus que por nós tudo executa, Pai. Eu te louvo, te agradeço pela vida do Marco e da Joyce, Senhor. Obrigado porque eles têm buscado em ti essa fortaleza, Senhor. E eles sabem que só tu és o Deus de toda a terra, o Deus que tem provisão para toda a sua vida, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Portanto, Pai, eu quero te louvar por esse casal, Pai. Nós sabemos que a família é um projeto de Deus. O Senhor começou uma boa obra na vida do Marcos e da Joyce, Senhor, e há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Pai, fortaleça essa união, Deus. Mostra a eles um propósito principal, que é glorificar, te dar glória em todo o tempo, Senhor. Que esse namoro seja, esse noivado seja o motivo de Jesus ser o centro de suas vidas, Pai. Que eles possam te honrar em todo o tempo, em toda a conversa, em todo o processo de noivado, até chegar no dia do casamento, Pai. Abençoa, guarda, Senhor, como o Senhor já tem feito. Que eles possam realmente te buscar a tempo de poder te achar, Senhor. Ensina-o, Senhor, a respeito do contentamento que vem de ti, Pai. Tu és o nosso provedor, o nosso supridor, o nosso sustentador. Sustenta a vida deles, Pai. Que eles possam se encontrar santos diante da tua presença, Deus. Conserve a vida desse casal, Pai. Que eles sejam irrepreensíveis diante de ti, Pai, da tua palavra, Pai. E que eles possam contar conosco, com a tua igreja, no crescimento deles. Eu te louvo, te agradeço, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém. Vamos orar e interceder agora por essas necessidades que nós temos aqui, para que Deus esteja abençoando a vida dos nossos irmãos. Ó Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, e bendizer o teu nome, pois como acabamos de ler na tua palavra, Pai, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso, ó Deus, nós te bendizemos e te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem tido para com o seu povo, ó Deus, para com os seus filhos. Obrigado a Deus pela vida do irmão Lúcio, ó Pai, pela cirurgia ao qual ele passou, o Senhor esteve ali, ó Pai, conduzindo todo o processo, cuidando, ó Pai, sustentando a vida do teu servo. E nós pedimos agora, Deus, que o Senhor abençoe a sua recuperação, para que ele possa, ó Pai, logo mais estar ali, de volta ao seu lar, e também, ó Pai, juntamente conosco, louvando e exaltando o teu santo nome. Abençoe a vida da irmã Deusa, continue fortalecendo o seu coração, a vida da Patrícia, do Dona, da Sofia, do Marcelo, de todos ali, ó Pai. O Senhor continue, ó Deus, guardando e sustentando em nome de Jesus. Também te agradecemos pela vida do Lucas, ó Deus, o filho da Joyce, ó Pai, ao qual também, ó Deus, nós apresentamos diante do Senhor, e o Senhor também esteve ali, ó Deus, colocando a tua bênção, ó Pai, sobre a vida dele. E, ó Deus, pedimos, ó Pai, pela vida do Felipe, ó Pai, este jovem, Deus, que
houve ali uma rejeição, ó Pai, em relação, ó Pai, à cirurgia, ó Deus, que ele passou, ó Deus, a medula que ele recebeu. Pai, entra com a tua providência, ó Deus, e faz um milagre, ó Pai. Diante, ó Pai, dos nossos olhos, ó Deus, nós não podemos ver muitas vezes, ó Deus, a saída, mas o Senhor é o Deus que abre portas aonde ninguém pode ver. O Senhor, ó Deus, é aquele que opera maravilhas, que faz proezas. Por isso, ó Deus, nós clamamos, pedimos e intercedemos, ó Deus, em favor da vida do Felipe, ó Pai. Nas medicações, ó Deus, que ali foram concedidas para ele, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe a vida da mãe dele, a Tatiana, confortando e consolando o seu coração, ó Pai. Que este momento seja uma oportunidade, ó Deus, deles também reconhecerem Cristo como Senhor em suas vidas. Cuidado que o Senhor tem tido, ó Deus, para com eles. Colocamos, ó Pai, diante do Senhor a vida do Claudinho, ó Pai, que está internado ali em São Paulo. Ó Deus, que teve complicações, ó Pai, do pós-cirurgia. Pedimos que o Senhor coloque sobre ele a tua mão poderosa, ó Deus, em nome de Jesus, operando ali, ó Deus, para que ele seja restaurado, ó Pai. E, ó Deus, as complicações que ali apareceram, elas possam ser resolvidas, ó Pai, em nome de Jesus. Entra com a tua providência. Ó Deus, apresentamos a vida da Ernedia, ó Pai, pedimos pela sua saúde, pelo fortalecimento, ó Pai, do seu corpo, ó Deus, principalmente das suas pernas. Ó Pai, a tua serva, ó Deus, que tem sido fiel e zelosa na tua casa, ó Pai, estende tuas mãos sobre ela, ó Deus, e que o Senhor esteja ali abençoando, ó Pai, em nome de Jesus. E diante de tantas necessidades que estão sendo agora colocadas diante do teu altar, porque nós reconhecemos, ó Pai, as nossas limitações, nós reconhecemos as nossas fraquezas. Por isso nós estamos aqui, ó Deus, intercedendo, clamando e pedindo ao Senhor, ó Deus, que na tua grande bondade e misericórdia, o Senhor, ó Pai, esteja intervindo, ó Pai, a favor de cada uma dessas vidas, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, e a nossa fé, ó Pai, seja fortalecida no Senhor, ó Pai, para que assim, ó Deus, nós continuemos honrando, glorificando o teu nome, por aquilo, por quem o Senhor é, e por aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas, em favor do teu povo, da tua igreja, e de tantas pessoas que nós temos apresentado no teu altar. Oramos assim agradecidos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Como eu disse, hoje nós celebramos o Dia da Bíblia. Por isso nós vamos aqui dar uma pausa na nossa série de mensagens sobre o Evangelho de Marcos. E hoje nós vamos trazer aqui uma meditação falando justamente sobre a Palavra de Deus. Eu quero convidá-los aí a abrirem suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. A partir do verso 14. A palavra de Deus diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Amados irmãos e irmãs, nós estamos enfrentando dias difíceis. Cresce a cada dia o perigo de nós perdermos a nossa liberdade religiosa. Se nós nos atentarmos aos acontecimentos que nós estamos vendo aí, nós estamos correndo o perigo de perdermos a nossa liberdade religiosa. A aprovação de leis liberando ali todo tipo de
prática, que nós sabemos que é contrário ao ensino da palavra de Deus, são evidências de que o estudo das Escrituras Sagradas está sob ameaça, mesmo nas escolas cristãs. Porque, irmãos, se nós pensarmos, sem entrar aqui no mérito da questão, mas nós sabemos muito bem que com o atual governo voltará a assumir o poder com as suas políticas e ideologias, como, por exemplo, liberação do aborto, ideologia de gêneros, e entre outras, que com certeza voltarão à pauta dos assuntos do Congresso. Pode até levar algum tempo, mas é isso que nós podemos esperar. É isso que nós podemos esperar. Então, irmãos, sendo assim, o que nós temos que fazer? Nós temos que transmitir à futura geração uma perspectiva sólida sobre o verdadeiro significado e o valor da Bíblia, nas conquistas da liberdade que nós ainda desfrutamos atualmente, porque chegará um tempo em que não haverá mais essa liberdade. Nós sabemos que já existem países em que se proíbe qualquer tipo de coisa relacionada à palavra de Deus. Nós ainda damos graças a Deus porque vivemos num país livre, pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto. Irmãos, a coisa mais triste que a história nos mostra é o fato de perder essa liberdade, principalmente diante de dominadores cruéis, onde muitos, inclusive, contribuem para isso, seja por não saberem que estão caminhando para a escravidão, pois eles estão cegos, estão sendo guiados, na verdade, por lobos disfarçados de ovelhas. Então é preciso mostrar a essa nova geração, através do ensino e da pregação responsável, consistente e constante, justamente o fato de que foram os princípios bíblicos que influenciaram a história das liberdades individuais e civis. Se nós olharmos a história, nós vamos perceber isso claramente, a influência que a palavra de Deus ela teve e tem na liberdade individual e civil de cada um de nós. Quando nós voltamos na história e olhamos, por exemplo, a Reforma Protestante ela trouxe a liberdade para o povo que estava ali escravizado, aprisionado por uma religiosidade. Nós temos o movimento dos direitos civis ali nos Estados Unidos, com Martin Luther King, que foi baseado e fundamentado dentro da palavra de Deus, e vários outros movimentos que surgiram tendo como fundamento a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia não é um livro que aprisiona. A Bíblia é um livro que traz liberdade, traz luz. No Salmo 119, 105, nós lemos lá: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E Jesus mesmo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No entanto, muitos não se atentam a isso, ou simplesmente estão ignorando isso. Irmãos, nós não sabemos quanto tempo ainda nos resta. O pastor John Piper diz que os últimos dias começaram quando o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Os últimos dias começaram quando Jesus encarnou. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele nos diz aqui, na sua primeira pregação, após a descida do Espírito Santo, se formos ali para Atos, capítulo 2, Atos capítulo 2, veja só o que Pedro diz na sua primeira pregação, logo após ali serem batizados com o Espírito Santo.
Atos 2, a partir do verso 16, diz assim: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Irmãos, veja conforme o que Pedro está dizendo aqui, ele já dizia, ele se referia no seu tempo, como se já fossem os últimos dias. Na sua primeira pregação, Pedro está dizendo, nos últimos dias, Deus iria derramar do seu Espírito. Então ele já se refere ao seu tempo como sendo os últimos dias. O autor da carta aos Hebreus também diz na sua carta que nos últimos dias Deus falou por intermédio do Filho. Irmãos, irmãs, se para eles já era considerado os últimos dias, então nós estamos mais perto do fim do que eles que receberam a mensagem pela primeira vez. Porque se eles já diziam que eram os últimos dias, então nós estamos mais perto ainda do que eles que ouviram essa palavra pela primeira vez. E diante então desse cenário que se configura aos nossos olhos, nós devemos nos apressar, irmãos, devemos nos apressar em ensinar a Bíblia, em alimentar as crianças e a nós mesmos com um genuíno leite espiritual, preparando-nos então para o fim que se aproxima. Nós devemos zelar pela verdade de Deus, que nos foi revelada aqui nas Escrituras e através da vida de Cristo. Nós precisamos zelar, irmãos, pela pregação fiel e verdadeira da palavra de Deus. Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Nós precisamos entender, irmãos, os eternos princípios de Deus. Quando a gente vai ali para Gênesis, capítulo 1, Deus nos dá aqui alguns princípios de como devemos viver a nossa vida. Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E aqui no capítulo 2, a partir do versículo 15, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, nós, como ser humano, recebemos de Deus na criação 3 principais direitos: o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. E esses direitos, eles são válidos para todas as sociedades e criaturas, já que eles foram instituídos por Deus, mesmo antes que houvesse ali um governo civil e leis para reger a sociedade.
Então, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade é para todos, porque ele foi feito pelo Senhor. E para que esses direitos eles sejam implementados, o ser humano ele precisa manter com Deus uma caminhada pessoal. Para que esses direitos realmente sejam aplicados na vida das pessoas, o ser humano precisa manter com Deus uma caminhada pessoal para que a presença do Criador e o poder dele sejam expressos na sua vida. A nossa relação com Deus, irmãos, ela é individual, mas nós precisamos da instrução de Deus para nós compreendermos, implementarmos e aplicarmos os direitos e o chamado, a responsabilidade que Deus nos deu para poder viver em sociedade. Nós vimos no texto aqui que Adão foi colocado no jardim. Ele foi colocado no jardim para honrar a vida. Ele foi colocado no jardim para exercitar a liberdade e tomar posse da propriedade que foi dada a ele ali, exercendo a sua responsabilidade, sabe aonde? No cuidado da criação e no domínio dessa criação. A instrução que foi dada por Deus a Adão ali, ela definia de forma clara os limites do domínio que ele tinha em relação ao seu Criador. Deus lhe deu princípios e padrões para que ele pudesse criar a sua vida. Foi isso que Deus fez. Quando Deus criou o homem, representado na pessoa de Adão e depois de Eva como casal ali, eles deveriam exercitar esse princípio do direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Entendendo que existiam os limites estabelecidos pelo Senhor para que eles pudessem exercer esses direitos. O que eu quero compartilhar com vocês aqui nesta noite são princípios e padrões para uma vida equilibrada e santa diante de Deus. O primeiro princípio, aliás, que nós vemos aqui, irmãos, é o princípio do trabalho, que nós podemos chamar de semente do caráter. Aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 15, a primeira parte diz assim, olha, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Mas ele colocou o homem com uma responsabilidade. Irmãos, o ingrediente básico de ter sido criado à imagem de Deus é o amor ao trabalho. Algumas pessoas costumam dizer, né? Quem que inventou o trabalho? Deus. Porque ele já deu ali ao homem uma responsabilidade no jardim. Você deve cultivar e você deve guardar isso aqui. E o homem deveria exercê-lo com amor. Porque através do trabalho nós recebemos a nossa recompensa e também a nossa satisfação. Então, irmão e irmã, quem não tem amor ao seu trabalho, não assume suas responsabilidades. E pior, pensa que não tem necessidade de prestar contas para ninguém. Com a entrada do pecado no mundo, o trabalho, que na verdade deveria ser algo prazeroso, irmãos. O trabalho não era para ser algo pesado, não era para ser algo que trouxesse fadiga. Não, o trabalho é algo prazeroso. Mas com a entrada do pecado, ele passou a ser um fardo pesado e cansativo. Quando o pecado entrou no mundo, o trabalho passou a ser pesado e cansativo. Porque a vaidade e o desejo de ganhar sem esforço nenhum nos deixa um vazio a ser preenchido em busca de propósito, em busca de realizações. Por isso que muitas pessoas se matam de trabalhar, tentando conquistar coisas, porque elas querem encontrar um propósito,
elas querem se sentir realizadas. E o que elas encontram? Vazio, cansaço, fadiga. Muitas vezes, quando conseguem conquistar aquilo que estão buscando, ainda continuam se sentindo vazias, cansadas. O autor de Eclesiastes é muito interessante. Nós sabemos que Salomão é o autor desse livro. Com muita sabedoria, ele escreve aqui no capítulo 2, a partir do verso 22, ele diz assim: olha, pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração, também isso é vaidade. Agora olha que interessante. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Irmãos, o verdadeiro trabalho só traz realização quando ele é feito no Senhor. Independente do trabalho que você faça, o verdadeiro trabalho só traz realização quando ele é feito no Senhor e para o Senhor. Caso contrário, o que você vai ter é apenas cansaço, fadiga e um vazio no coração. Você nunca vai se sentir preenchido, por mais altas que sejam as suas conquistas neste mundo. O trabalho é um princípio divino do caráter, na formação de uma pessoa responsável e produtiva. É isso que o trabalho faz, irmãos. Ele nos leva a ser uma pessoa responsável e produtiva. Mas quando se negligencia isso, sabe o que é natural? A vaidade, a preguiça. Quando você negligencia esse princípio divino do caráter, na formação de uma pessoa responsável e produtiva, o que você tem? Vaidade e preguiça. Porque as pessoas passam a desejar que os outros trabalhem no seu lugar, ou eles trabalham por mera sobrevivência. Não trabalham pelo prazer de realmente fazer o que precisa ser feito. Então nada para ele está bom. Ele sempre vai se sentir vazio. Então esse é o primeiro princípio que nós temos aqui, para vivermos uma vida que agrade ao Senhor. É o princípio do trabalho, é assumir a nossa responsabilidade diante daquilo que Deus nos deu. Deus colocou Adão ali no jardim do Éden, dando a ele uma responsabilidade. Ele deveria ali cultivar e guardar aquele jardim. E ele se sentiria realizado nisso. O segundo princípio é a administração. Eu vou chamar aqui como a semente da mordomia. No próprio versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis, Deus diz: para o cultivar e o guardar. Essa é a semente da mordomia, irmãos. O ser humano, ele não tem apenas que trabalhar com alegria e satisfação, mas ele tem que guardar o que ele produz, no sentido ali de proteger do perigo. O fruto do trabalho é um investimento. E para isso é preciso saber administrar os recursos de forma apropriada. Fazendo o quê? Aplicando os 3 princípios: preservando a vida, a liberdade e a propriedade. Mas com a entrada do pecado no mundo, sabe o que aconteceu? Esse conceito foi pervertido pela passividade e ganância.
Ou seja, ao invés do homem realmente ali saber administrar o que Deus colocou em suas mãos, sentindo-se plenamente satisfeito com aquilo que ele tem, ele passa a ficar passivo e ganancioso. E aí, irmãos, o sofrimento produzido pelos espinhos e ervas daninhas nos levam então a ficar constantemente preocupados, sabe com o quê? Com a possibilidade de não ter o suficiente para o dia de hoje e nos levar a ficar preocupados ainda mais com o sustento de amanhã. Quando não administramos bem os recursos que Deus coloca em nossas mãos, sabe o que acontece? Nós ficamos preocupados com não ter o suficiente para suprir a necessidade de hoje e mais preocupado ainda em não ter o suficiente para suprir o de amanhã. Quem administra bem os recursos, conforme diz a palavra de Deus, ele confia na providência de Deus. Ele confia no cuidado de Deus. Ele sabe que aquilo que Deus dá para ele hoje é o suficiente para ele se manter hoje e que o amanhã Deus irá providenciar novamente. Jesus mesmo aplicou esse princípio no Sermão da Montanha quando ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que vocês estão preocupados? Olhem para os lírios do campo, olhem para os passarinhos. E aí tem um texto que todos nós conhecemos: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. De que coisas ele está falando? Aquilo que é necessidade na sua vida. Deus disse que vai suprir, não vai deixar faltar. Porque você é responsável, você administra bem os recursos, você sabe como investir. Então, irmãos, somos responsáveis por cuidar da propriedade colocada em nossas mãos, a começar pelo nosso coração, pela nossa mente, os padrões de pensamento que temos e a responsabilidade em tudo que nós fazemos. Aonde que começa a verdadeira administração? Lembra que eu estou cuidando do meu coração. Aqui começa a verdadeira administração. Como é que eu estou cuidando do meu coração? Você sabe por quê? Porque isso aqui, que você tem guardado aqui, vai se refletir naquilo que você está fazendo. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Se você não cuida do seu coração, você vai querer preencher a sua vida com várias outras coisas. Você vai querer buscar o seu tesouro em vários outros lugares. Você vai buscar investir naquilo que não traz paz ao seu coração. O verdadeiro investimento é feito nos céus. Lá em Colossenses capítulo 3, diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Para aquele trabalho que você executa lá na sua empresa, ou para o seu patrão, para o Senhor que você está fazendo. Esse é um princípio que a gente tem que ter em mente. Eu vou dar o meu melhor, porque eu não estou fazendo para agradar o meu patrão. Eu vou dar o meu melhor, porque eu não quero ser apenas o melhor empresário ou qualquer outra coisa do que eu vou dar o meu melhor, porque o que eu faço para o Senhor. Mas quem negligencia e não administra corretamente a sua vida, sabe o que acontece? Ele passa a viver com espinhos e ervas daninhas no seu jardim. Se você não administrar bem o que Deus tem colocado nas suas mãos, você vai começar a conviver com espinhos e ervas daninhas no seu jardim. Isso vai danificar a sua plantação.
E muitas vezes vai levar até você a invejar a plantação do outro. Sabe aquela ideia de que a grama do vizinho parece mais verde? Pois é assim que acontece. Você não cuida do seu, você começa a olhar para o outro, você começa a invejar. Você começa a querer o que o outro tem. Você começa a fazer, não tem o prazer de fazer, mas para querer ser melhor. Princípio da administração, semente da mordomia. Temos que saber cuidar daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos e investir da melhor maneira possível. O terceiro princípio é o da liberdade. E eu coloquei aqui como a semente do governo cristão. No verso 16 e 17 aqui de Gênesis capítulo 2 diz assim: E o Senhor Deus te deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa: a liberdade nos foi dada como um presente de Deus e um direito que devemos exercitar. Ela é o princípio pelo qual devemos viver dentro do plano que Deus traçou, irmãos. Mas sabe o que aconteceu? Na nossa natureza pecaminosa, nós sempre procuramos pela única restrição que nos leva à escravidão, do que procurar desfrutar da liberdade que Deus nos providenciou. Se você olhar para o texto aqui, eu não estou pegando todo ele, mas Deus disse a Adão assim: Adão, olha, tudo o que tem nesse jardim é seu, aproveita, desfruta, tem todo tipo de árvore, você pode comer o que você quiser, só não come a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você fizer isso, você vai. Você já parou para pensar que às vezes na nossa vida a gente tem tudo para viver livre e procura a única coisa que nos deixa presos, nos deixa escravos? Adão e Eva tinham tudo para desfrutar do que Deus tinha colocado naquele jardim, mas eles preferiram a única coisa que tiraria essa liberdade deles. Jesus, lá naquele texto de João, capítulo 8, João 8, no versículo 34, ele vai dizer assim, ó, replicou-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. E Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos capítulo 6, versículo 16, diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Irmãos, lá no Éden, Deus nos deu restrição limitada e liberdade quase ilimitada. Agora entenda que a restrição se referia apenas ao que poderia tirar de nós a responsabilidade de governar a nós mesmos através da lei que Deus estabeleceu. Você está entendendo isso? A gente escolheu a única coisa que poderia tirar de nós a responsabilidade de governar a nós mesmos pela lei que Deus estabeleceu. Então, quando Adão e Eva pecaram, eles perderam a liberdade, porque eles voluntariamente abriram mão dela.
O jardim, irmãos, que expressava a liberdade que eles tinham de desfrutar de tudo que havia ali. E ainda mais, além de desfrutar de tudo que tinha no jardim, eles ainda desfrutavam da presença do Criador. Eles tinham o privilégio de desfrutar da presença de Deus. O texto diz que na viração do dia o Senhor passeava pelo jardim. Eles não apenas perderam a liberdade de desfrutar de tudo aquilo, mas perderam a liberdade de estar na presença do Criador, na presença do Senhor. O que nós vemos ali, irmãos, é que eles trocaram tudo isso pela culpa, pelo medo e pela vergonha. Então, por não controlar o seu interior, agora eles também não tinham mais controle sobre o exterior. E aí, sabe o que aconteceu? Eles passaram a temer a Deus. Só que pelo medo, e não pela submissão e pelo amor. Porque o verdadeiro temor ao Senhor, ele vem pela submissão e pelo amor, e não pelo medo. Liberdade é um princípio de governo pelo qual restringimos e limitamos a nós mesmos, em conformidade com a lei de Deus, e aí podemos experimentar a sua presença. Essa é a verdadeira liberdade, irmãos. É restringirmos o nosso ego para a gente poder desfrutar da presença do Senhor. Escrevendo lá aos Romanos, Paulo vai dizer que até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não aprendem. Então veja que Deus já implantou dentro de cada ser humano esse sentimento do que é certo e do que é errado, para poder viver a verdadeira liberdade que Ele nos deu. E se nós falharmos em exercer esse governo sobre nós mesmos, sabe o que acontece? Nós nos tornamos escravos do nosso próprio ego e nos tornamos tiranos da vida de outras pessoas. É isso que acontece. Nós tiramos a nossa liberdade e também tiramos a liberdade do outro, por orgulho, por egoísmo. Um outro princípio que a palavra nos ensina aqui é o princípio da obediência. E eu coloquei aqui como a semente do crescimento. Porque lá no verso 17, a parte A diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Princípio da obediência, irmãos. Irmãos, obediência implica a existência de autoridade e de lei. Então tem consequências em obedecer e desobedecer. Se nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus, de obediência à sua palavra, é por isso que as consequências da desobediência são devastadoras. Nós fomos criados para viver em obediência a Deus. Por isso que ele diz, olha, não coma. Princípio de autoridade, de lei. Deus estava dizendo, não ultrapasse desse limite. Não passe daqui. Mas a serpente introduziu um conceito, irmãos. A serpente, que nós sabemos que é o próprio Satanás, ela introduziu um conceito, sabe por quê? De ausência de lei. Em que não haveria consequências para nossas ações. Porque quando você vai aqui para o capítulo 3, no versículo 4 e 5, diz assim, olha, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis.
Deus havia dito: certamente morrerás. E o diabo chega assim: não é nada disso, você não vai morrer. Pelo contrário, sabe o que vai acontecer? Olha só que é a sugestão que ele dá aqui, olha: Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. É como se o diabo estivesse dizendo assim: olha, Deus não está falando a verdade para você. Ele quer que você viva como escravo dele. É isso que ele quer. Então pode comer que você não vai morrer, muito pelo contrário. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser igualzinho a Deus. Você vai poder ter controle sobre a sua vida, fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. Essa foi a sugestão de Satanás, irmãos. Você faz o que você quiser, não tem consequências. Irmãos, isso nos leva, sabe o quê? Ao pecado do orgulho. Eu sou dono de mim mesmo, ninguém manda em mim. Isso nos leva ao pecado da justiça. Eu determino as minhas leis, eu é que sei o que eu faço. E isso nos leva ao pecado da autojustificação. Ninguém pode me condenar por isso. Irmãos, olha só como é perigoso a gente não se sujeitar em obediência e amor à palavra de Deus. Porque aí você se torna orgulhoso e diz assim: eu não me sujeito a ninguém, eu sou dono de mim, faço da minha vida o que eu quiser. Essa é a verdade. E ele ainda diz assim: olha, eu crio as minhas próprias leis, e ninguém pode me condenar por isso. Irmãos e irmãs, o resultado da desobediência, sabe o que é? A criação da sua própria religião, do seu próprio Deus e das suas leis em confronto com o verdadeiro Criador e juiz de todas as coisas. Quando você não se sujeita àquilo que Deus colocou na palavra dele, sabe o que você faz? Você cria a sua religião, você cria o seu Deus e você cria as suas leis. Olha só o que Paulo escreve aqui aos Romanos no capítulo 1. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 20, ele vai dizer assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram puros em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eles passaram a criar as suas próprias religiões, o seu próprio Deus e as suas próprias leis. É isso que o homem passou a fazer, por não se sujeitar à palavra de Deus e à lei de Deus. E o fruto disso, irmãos, na sua vida é resultado direto daquilo que você planta ou permite que seja plantado na sua mente. É por essa razão que esse princípio também pode ser chamado de semeadura e colheita. Aquilo que você planta, você colhe. Então a obediência é a chave para a produção de frutos que realmente vão honrar e glorificar o Senhor. O outro princípio que nós temos aqui, irmãos, é o princípio do poder. A partir do verso 18 até o versículo 22,
Deus começa a estabelecer uma hierarquia. Deus, homem, mulher, filhos. Princípio de poder. Irmãos, nós sabemos que Deus ele é soberano. Todo o governo está debaixo da autoridade dele, porque ele é a fonte de poder. No entanto, irmãos, ele governa de forma que cada pessoa tem uma esfera de soberania bem definida e limitada. Ou seja, Deus dá a cada um de nós o poder de exercer essa soberania. De forma limitada, mas ele dá. Veja, por exemplo, quando Jesus estava diante de Pilatos, e Pilatos diz para Jesus assim: olha, eu tenho o poder para te soltar. Eu tenho autoridade para livrar você. Qual foi a resposta que Jesus deu para ele? Nenhum poder ou autoridade lhe seria dado se não tivesse vindo do alto. Pôncio Pilatos tinha o poder de libertar Jesus? Tinha, mas ele não poderia fazê-lo se Deus assim não o quisesse. Sendo a criação mais elevada de Deus, ao ser humano foi concedido a capacidade de raciocinar de maneira que ele possa exercer o poder de forma limitada sobre a terra. Irmãos, o ser humano ele é o representante de Deus, e a ele foi delegada uma missão a ser cumprida. E essa soberania que ele tem em suas mãos se dá por um planejamento, julgamento e ação. E Deus então compartilha dessa soberania, concedendo ao homem uma limitada jurisdição, ou seja, ele tem poder dentro do âmbito que Deus lhe concede. Fora disso não tem nada. Ele tem autoridade dentro do âmbito que Deus lhe dá. Fora disso ele não tem nada. Deus concedeu ao homem capacidade legal de aplicar a lei e a justiça. Então nós devemos governar a nossa vida por meio do poder que nos foi dado por Deus, para a gente poder planejar, julgar e agir. Mas agir de que maneira? Segundo a aliança dele conosco, conforme a vontade dele revelada na palavra. Eu estou lendo o livro de Deuteronômio, na minha leitura diária. E lá em Deuteronômio capítulo 17, Deus já prevê a formação da monarquia, quando diz para o povo assim: olha, quando vocês tiverem um rei sobre vocês, esse rei não vai poder fazer do jeito que ele acha que tem que fazer, não. Esse rei, ele precisa ter uma cópia do livro da lei, porque ele vai reger segundo a minha palavra. Mas devido ao orgulho, irmãos, o governo humano tenta se colocar acima do outro, pervertendo então o equilíbrio da vida, da liberdade e da propriedade. E as decisões tomadas surgem do egoísmo, do pensamento de tirar vantagem do outro, sem consideração para o próximo. Quando o homem não se sujeita à autoridade de Deus, ao poder de Deus, sabe o que ele faz? Ele se coloca acima do outro. Tiago vai dizer, sabe de onde surgem as guerras? Dos desejos impuros de seus corações. Porque vocês querem se sobressair sobre o outro. Vocês querem fazer prevalecer a sua vontade sobre o outro. Deus espera que façamos julgamentos justos segundo a sua lei e padrões estabelecidos. Ele deseja que hajamos com a decisão de apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, sendo servos obedientes e tendo as nossas mentes renovadas pela palavra. Mas, lamentavelmente, quando pessoas corruptas assumem o poder e governam segundo suas vontades, há uma quebra na relação de poder, pervertendo o lugar de Deus. Deus deixa de ser autoridade e a pessoa passa a exercer o poder sobre a vida do outro. E aí nós temos
a semente da diversidade, irmãos. A diversidade que é a semente da individualidade cristã. Pois aqui no capítulo 2, verso 19, diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava um auxiliador que fosse idôneo. Olha que interessante, irmãos. Deus incumbiu Adão de dar nome aos animais. Sabe o que isso expressa? Isso aqui expressa o domínio que Adão tinha sobre a criação e a diversidade. E essa criação tinha. E Deus aceitou os nomes que Adão deu. Foi Adão que deu nome aos animais, à criação. E Deus aceitou esses nomes. Isso mostra que Deus aceita nossas diferenças e ela tem sua finalidade no reino de Deus. Sabe por quê? Porque isso expressa criatividade e diversidade. Mas por causa do pecado, esse respeito pela individualidade em detrimento da diversidade, sabe o que foi transformado em conformismo com o grupo ou consigo mesmo? Sabe o que isso significa? Isso significa que se não se encaixar dentro dos nossos padrões de preferência, não serve. Ou seja, se não for igual a mim, eu descarto. Eu não aceito que o outro seja diferente. Ele tem que ser igual, tem que pensar igual, tem que falar igual. Irmãos, aqueles que respeitam a diversidade, a individualidade, não procura conformar as pessoas assim, iguais a elas, esses são os que promovem a paz. E é interessante porque a igreja foi projetada para ser e espelhar essa sociedade. Que sociedade? Que sabe respeitar as diferenças e a individualidade de cada pessoa. Eu sei respeitar o jeito de ser do Rafael. Eu sei respeitar o jeito de ser da irmã Marta, do Emerson, da Maria, de todos que estão aqui. Eu não posso exigir de você que você seja igual a mim. Somos diferentes. É essa diversidade que existe no reino de Deus. E a igreja está dentro desse contexto. O outro princípio é o princípio da unidade. Está muito ligado à diversidade. Pois aqui no verso 23 e verso 24 de Gênesis capítulo 2 diz assim: e disse o homem: esta é afinal osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Princípio da unidade, a semente da aliança cristã. Então veja você que Adão e Eva, eles tinham as mesmas qualidades externas, ou seja, eles eram feitos de carne e osso. A gente vê algumas coisas, né, que o pessoal compartilha aí pela internet. Aí tem umas figurinhas dos memes, o pessoal compartilha assim, olha, aí põe o esqueletinho lá, né? No fim, todo mundo é igual para dentro. Ninguém é diferente. Termina como um esqueleto ali, seco, e vai para o ponto. Irmãos, a unidade começa internamente, mas a expressão dela se dá externamente. Ou seja, ela começa no meu coração. Mas aonde que eu vejo isso? Na união que eu tenho com os meus irmãos. Então, quando alguém entra em aliança e voluntariamente renuncia a seu desejo de querer se sobressair, de querer fazer tudo sozinho, aí é que a vida se reproduz, a liberdade pode ser vivida e há um respeito pela propriedade do outro. Mas quando o pecado entra, sabe o que acontece? Discórdia, separação.
briga, conflito. Não há unidade. Leis e governos bem-sucedidos são baseados na aliança voluntária do povo e não na manipulação, força e engano. Porque tudo isso só produz, sabe o quê? Discórdia e separação. A Bíblia nos ensina o verdadeiro sentido da aliança e sua prática em nossas vidas através do exemplo, sabe de quem? De Jesus. Porque a palavra diz que ele, mesmo sendo Deus, renunciou a seus direitos como Deus e a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado nessa forma, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Onde eu enxergo a verdadeira unidade, irmãos? Em Cristo. E mesmo sendo Deus, ele se fez como um de nós, colocou-se no nosso lugar e nos ensinou o que é se colocar no lugar do outro. E por fim, irmãos, para a gente terminar, nós temos a lei de Deus, a palavra do Senhor, que nos protege. Você sabe por que Deus nos deu a sua palavra? Não é somente para nos revelar quem Ele é, o seu plano, mas é para nos proteger, é para nos guardar. O modelo que nós temos lá no Jardim do Éden, irmãos, foi pervertido pela natureza pecaminosa do ser humano. Os princípios estabelecidos por Deus foram sendo deixados de lado e a humanidade foi cada vez mais fazendo o quê? Se afastando do Criador. Começa a ler o livro de Gênesis, você vai começar a perceber o quanto o homem foi se afastando de Deus. Começou com a quebra ali da aliança direta com Deus no Jardim do Éden. Depois vem Caim, que mata o seu irmão. Aí depois vem lá um outro homem que, ao invés de tomar uma mulher, toma duas. Aí vem um outro lá que simplesmente porque alguém pisou no carro dele, ele matou essa pessoa. E ali a humanidade foi cada vez mais se distanciando de Deus. Irmãos, Deus, na sua soberania, sabe o que Ele procura fazer? Ele procura restabelecer o propósito original pelo qual nós fomos criados. Sabe pelo que nós fomos criados? Para espelhar a imagem e a glória do Senhor. Fomos criados para isso. Por isso que Deus institui a sua lei, porque ela trata da relação da humanidade com o seu Criador e uns com os outros, para proteger os direitos das pessoas, a vida, a liberdade e a propriedade em todas as áreas da vida humana. Os princípios que são dados por Deus servem para ajudar a aplicar essa lei de forma adequada, mas é necessário que ela seja obedecida de forma íntegra e completa. E nós sabemos, irmãos, que nenhum homem nascido depois de Adão pôde fazer isso, porque na sua essência estava a semente do pecado. Então Deus providencia que a justiça seja feita, para que a lei seja cumprida, porque a lei precisava ser cumprida. E Deus providencia isso, enviando o seu Filho, o único que cumpriu todos os requisitos da lei, para que nele sejamos feitos justiça e possamos viver uma vida que agrada ao Senhor. Olha como é que a coisa foi direcionando, irmãos, dentro de cada princípio, foi levando para onde? Para Cristo. Cristo é o princípio da lei, nele tudo se cumpre. Ele é o homem perfeito, em quem devemos agora espelhar a nossa vida, para que a gente possa espelhar o quê? A imagem do nosso Criador. Nós espelhamos a vida de Cristo em nós, e Cristo em nós espelha a imagem do nosso Criador. Irmãos, a palavra de Deus deve ser aplicada em todas as áreas da nossa vida, porque Ele é quem estabelece os parâmetros pelo qual nós vamos reger a nossa vida. Ela é quem estabelece os parâmetros pelo qual nós regemos a nossa liberdade
e a forma como nós usamos os recursos que Deus nos tem dado. É por isso que a palavra de Deus deve ocupar um lugar central na nossa vida e na nossa casa. Porque os princípios bíblicos precisam ser aplicados. Como eu disse lá no começo, ao longo da história, a Bíblia tem tido um papel fundamental na transformação de vidas e sociedades. E ela, irmãos, é o texto central para tudo que a gente faz, porque ela é a palavra de Deus revelada. Ela é eterna, ela é imutável, ela é infalível, porque é a palavra de Deus. Então, sem o conhecimento de Deus por meio da Escritura, nós não saberíamos o que Deus requer de nós. Nós não teríamos padrões para julgar e discernir. Sem ela, nós não podemos crescer na nossa obediência diante de Deus. O papel que a Bíblia desempenha na nossa vida é refletido em tudo aquilo que a gente faz. É claro que a graça de Deus, ela tem sido estendida àqueles que não têm acesso à palavra escrita. Mas para aqueles que podem e têm acesso a essa revelação, pesa a responsabilidade de conhecer e aplicar as verdades reveladas à sua vida. Irmão, você já parou para pensar que você que conhece a palavra de Deus pesa sobre você a responsabilidade de aplicar essa palavra na sua vida? Sabe por quê? Porque um dia você terá que prestar contas a Deus. E se você conhece a palavra de Deus e não faz o que Deus está dizendo que você tem que fazer, há um peso maior sobre você. A palavra de Deus deve ocupar o centro da nossa vida, como eu disse, das futuras gerações. Porque se a gente não fizer assim, sabe o que vai acontecer? Uma sociedade dividida entre aquilo que é secular e aquilo que é religioso. Nós já temos visto isso. As pessoas separam o que é secular do que é religioso. Não, a minha vida na igreja é uma, a minha vida lá fora é outra. Irmãos, não existe isso. Você tem uma vida só. A vida que você vive aqui dentro é a mesma vida que você está vivendo lá fora. Não dá para separar. Então, se a gente não colocar a palavra de Deus como centro da nossa vida, a gente vai ter uma sociedade dividida, onde Jesus ele reina quando a gente está na igreja, mas ele não reina quando a gente está em casa. Ele reina quando a gente está aqui na igreja, mas ele não reina quando eu estou no meu trabalho. Ele reina quando eu estou na igreja, mas ele não reina na escola ou em todas as esferas da sociedade. É isso que acontece quando você coloca a sua vida dividida diante de Deus. Você tem uma vida só, meu irmão, seja ela aqui dentro ou lá fora. E a expressão da sua vida que você tem aqui diante de Deus é a mesma que deve ter lá fora, na sua casa, no seu trabalho, na escola, na sua convivência diária com todas as pessoas. Porque se assim não for, sabe o que vai acontecer? Nós ficaremos à mercê do acaso, do humanismo e do próprio diabo. Se eu tiver uma vida dividida entre aquilo que é religioso, que eu vivo aqui dentro, e aquilo que é secular, que eu estou vivendo lá fora, você vai estar dando lugar às filosofias e ideias humanas e à ação do diabo na sua vida. A vida cristã vai ser um fracasso, a menos que nós apliquemos a palavra de Deus no nosso coração. Eu quero terminar aqui com um texto, eu tenho certeza que você conhece. Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Diz assim:
sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, e dele procedem as fontes da vida. Pastor, como é que eu faço para guardar o meu coração? Salmo 119, se eu não me engano, no versículo 11, ou no versículo 9, diz assim: olha, como pode o jovem purificar o seu coração? Observando segundo a tua palavra. Eu acho que no verso 11 que diz assim: olha, tenho guardado a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Irmãos, nós aprendemos aqui nesta noite alguns princípios que a palavra de Deus nos faz, pelos quais nós devemos reger a nossa vida, porque se assim não fizermos, nós não estaremos vivendo uma vida que agrada ao Senhor, e não estaremos espelhando a glória dele em cada um de nós. Vamos orar? Pai, eu quero te bendizer, ó Deus, e te agradecer mais uma vez por este tempo que nós temos aqui, de culto, em louvor e adoração ao teu santo nome. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos no teu nome. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. A palavra, Deus, que é eterna. A palavra, ó Pai, que é infalível e verdadeira. Não existe outro. E é através dela, ó Pai, que o Senhor nos ensina, que o Senhor direciona a nossa vida. E nesse dia, ó Pai, que nós celebramos o dia da Bíblia, mas na verdade, ó Pai, nós temos que celebrar todos os dias. Todos os dias a tua palavra tem que ocupar, ó Deus, o lugar central do nosso coração, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa convivência diária com as pessoas. Ilumina, Deus, o nosso entendimento para entendermos e compreendermos cada vez mais a palavra do Senhor, mas principalmente para aplicar ao nosso coração. Isso é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos, tenho só alguns avisos a passar aqui. Não sei se vai colocar ali. Todos os devocionários que eu trouxe praticamente já foram distribuídos. Eu tenho 20 unidades, depois eu peguei mais 20 unidades, então já foram 40 unidades, irmãos. Já foram todos distribuídos, graças a Deus por isso. Como eu disse, material excelente, de qualidade, com o conteúdo ali, a sua edificação ou a edificação aí da vida de alguém que você possa estar presenteando. Então hoje nós não temos nenhum no momento, mas amanhã eu vou estar indo para São José, eu já passo na editora e vou pegar mais 20 unidades, irmãos. Então há oportunidade para você que ainda não adquiriu, para poder adquirir o custo de apenas R$10, irmãos. Um valor muito pequeno se você for pensar realmente na qualidade do trabalho que é feito pela nossa editora na produção aí desse material. E é uma oportunidade para você também presentear alguém, usar isso como estratégia, como ferramenta ali de evangelismo. Tem um irmão aqui na igreja que já pegou várias unidades, ele já até me mandou ali no áudio falando assim: pastor, me ajuda aqui, eu queria fazer uma dedicatória para estar presenteando algumas pessoas, e eu queria gostaria de colocar alguns versículos bíblicos para estar direcionando esses devocionários para essa pessoa. Então é uma oportunidade de você poder adquirir. Não teremos hoje no momento, mas na próxima semana a gente já vai ter, que amanhã eu vou estar pedindo para São José para que possam ter aí, irmãos. O próximo aviso, irmãos, só para lembrar que nós iniciamos então os nossos grupos de discipulado e crescimento, o nosso GDC, onde a gente tem ali um tempo de aprendizado da palavra de Deus. Então na terça-feira foi em casa, o pessoal aqui da região do Bonfim, da Independência, a gente teve um tempo ali compartilhando da palavra de Deus, um tempo de oração também, foi um tempo muito gostoso, muito bom. Na quarta-feira a gente teve um outro grupo que se reuniu do lado de cá, o Rafael que está liderando juntamente com o Pedro, ali na casa da irmã Elza.
também foi o único que tirou foto, irmãos. O indicado específico de tirar foto lá do centro também, que a gente se reuniu na quinta-feira, foi no centro. A gente se reuniu ali no centro também para estar compartilhando. A gente também não tirou foto. Um tirou foto, outro grupo, o Rafael, postou lá no grupo. Depois que passou, eu falei, não, devia ter tirado foto, né? A gente não tirou. Mas a prova, quem sabe, a gente tira para poder compartilhar e tá todo mundo junto ali. A ideia, irmãos, é a gente realmente ter um tempo de aprendizado na palavra do Senhor, entender realmente sobre ser discípulo, fazer discípulo. Por isso que o grupo, ele é chamado de grupo de discipulado, que é o grupo onde você tem realmente o aprendizado ali da palavra de Deus para a sua vida, e crescimento espiritual e crescimento do grupo como um todo. Porque um dos desafios que eu sempre tenho lançado ali é traga mais um. A ideia é não ficar um grupinho social, não é clube social, irmãos. É um grupo para crescer. Então você tem a oportunidade muitas vezes de convidar um amigo, um parente. É mais fácil você convidar a pessoa para ir, às vezes, na sua casa ou na casa de alguém ali, para ter esse tempo, porque às vezes para vir na igreja. Às vezes você convida a pessoa para vir na igreja e fala, não, mas eu já tenho a minha igreja, eu já tenho a minha religião. É mais fácil às vezes ter uma abertura maior. Então, durante a semana aí, cada líder vai divulgando ali para o seu grupo, aonde vai acontecer a reunião e os horários também que vão estar acontecendo as reuniões. Tá? Então, fique atento a isso e participe, irmãos, porque isso é crescimento para a sua vida e realmente é uma forma de nós estarmos aí nos edificando como igreja e fazendo o reino de Deus crescer cada vez mais. Só mais um recadinho, então está ali, dia 25 é Natal, vai cair exatamente no domingo, então nós teremos o nosso culto de celebração aqui, no dia 25, o Ministério Infantil, inclusive, tem preparado aí, tá, uma apresentação que vai ter aqui, referente ao Natal, tendo ali, inclusive, acho que foi esse ensaio, né? Esse tempo que nós vamos passar. E após o culto, irmãos, no dia 25, a gente vai fazer aqui uma confraternização entre nós. Depois a irmã Marta vai estar, né, irmã, direcionando aí, falando com as irmãs direitinho, como que a gente vai fazer essa confraternização. Um tempo para a gente também estar junto aqui no dia 25, no culto de Natal. Aí no próximo domingo a gente vai estar divulgando mais informações a respeito disso. Ok? Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo que nós passamos aqui. Ó Pai, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu nome, ó Deus, pelo tempo que passamos, te agradecemos, ó Pai, pela manifestação do teu Espírito Santo, ó Pai, nos louvores, nas orações e na ministração da tua palavra. Que o Senhor nos conceda uma semana, ó Pai, abençoada na presença do Senhor, sendo direcionados, ó Deus, pelo teu Espírito Santo em tudo aquilo, ó Pai, que nós viemos a fazer. Abençoa a vida do teu povo, da tua igreja, Deus, aqueles, ó Pai, que no momento, ó Pai, não podem estar conosco, que o Senhor também esteja ali cuidando, ó Pai, da vida de cada um deles, em nome de Jesus. Que a graça do nosso bom Deus, o amor de Jesus Cristo, Filho, e assim que as consolações, a comunhão do teu Espírito Santo seja com o teu povo, que se reúna aqui nesse lugar e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia que nós estaremos para sempre com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados, tenha uma semana na presença do Senhor.